Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje falaremos sobre um assunto extremamente importante para você que quer fazer o Enem, para você que quer construir uma redação de excelência ou qualquer gênero textual. Nós estamos falando de coerência textual, inclusive muito cobrada, e é um dos pontos em que os alunos mais perdem nota ao construírem os seus textos. Então, vamos lá, acompanhem comigo na tela. A coerência textual se refere à lógica que organiza um texto, permitindo que as ideias se conectem e se desenvolvam. Olha aqui para mim, vamos lá. Quando nós falamos em texto, o que você define como sendo um texto? Imagina só que eu tenho uma teia de aranha. O que seria ou como é formada uma teia de aranha? São vários fios que vão se conectando e tem uma lógica ali, não é? Então, quando nós vamos falar de um texto em si, ele precisa ter coerência e coesão textual. Mas falando em coesão textual, esse é um assunto para a próxima aula, tá? Então, volta aí comigo na tela. O que seria essa conexão? Ela é essencial para que o leitor compreenda a mensagem pretendida. Sem coerência, um texto pode se tornar confuso e desinteressante. Aí lembra que eu falei para vocês sobre coesão textual? Só lembrando que aqui nós trataremos, tá, de continuidade de ideias e progressão temática. Existem outras formas de coerência textual, mas não são o objetivo aqui dessa aula. Então, olha só. Diz respeito à construção de sentido de um texto que ocorre por meio de recursos linguísticos ou extralinguísticos. Aqui nós temos a coesão textual. Já a coerência textual, ela diz respeito à ligação ou à relação entre os elementos linguísticos ou internos de um texto. Como assim, professora? Olha só, quando a gente fala da coerência, o que significa dizer que eu estou sendo coerente? Imagina só, fulano foi muito coerente em relação à sua fala sobre determinado assunto. Ele seguiu uma lógica de ideias, tem um posicionamento ali centrado. É isso aí. Então, olha só o que acontece quando o meu texto, a minha construção ali textual não é coerente. Observa aí. Eu tenho a mudança abrupta do tema. Imagina só um artigo que começa falando sobre clima e de repente passa a discutir política sem uma introdução clara. Então, aí, sem essa introdução clara, a gente pode ter algum estranhamento ao leitor. A relação fraca entre parágrafos, a falta de conexão lógica. E você pode pensar, professora, mas conexão lógica também não tem a ver com coesão? Tem sim, é porque a coesão está dentro aí da coerência textual, tá? Entre os parágrafos, faz com que o leitor tenha dificuldade em seguir o fluxo. Por exemplo, um texto que salta de um tópico sobre saúde para um sobre esportes sem uma transição pode ser considerado incoerente. Em seguida, um outro problema, falta de clareza. Frases que se contradizem ou que não apresentam uma ideia de forma clara e objetiva geram confusão. Olha só a minha frase. Ele disse que não gosta de doces e, em seguida, pediu um bolo de chocolate. Imagina só, na lógica aí, se eu não gosto de doces, é correto que eu peça um bolo de chocolate? Então, observa que eu não tenho uma coerência aí, tá? Em seguida, a gente pode tratar ainda desses dois exemplos que eu trouxe aí para vocês. São dois exemplos clássicos, olha só. Mariana esquentou a água, por isso o chá está frio. Se ela esquentou a água, a lógica é que o chá esteja quente e não frio. Então, não tem uma coerência aí lógica de sentido. Em seguida, eu tenho aí, ó, Rafael era um esportista nato. Havia raquetes de tênis, bolas de futebol
e roupas de ginástica espalhadas por toda a casa. Então, observa que aí no meu início da minha frase, eu tenho aí uma sequência, uma primeira oração aí bonitinha. Rafael era um esportista nato. Perfeito, então meu foco aqui é que ele é um esportista. Então, havia raquetes, tênis, bola de futebol, roupas de ginástica espalhadas por toda a casa. Então, eu tenho uma relação aí muito coerente entre as partes dessas minhas orações, dessa minha construção textual. Olha só essa imagem aí, essa tirinha aí para vocês. Coerência. Você bateu no colega da escola hoje? Já disse que isso não se faz. Eu te avisei, menino. Observa aí que nós temos recursos verbais e recursos não verbais para a construção desse texto, mas que exemplificam muito bem o que é incoerência. E aí eu tenho para vocês 2 outros exemplos para ficar muito claro acerca da importância da coerência textual quando se trata de continuidade de ideias e progressão temática. Então, observa aí, ó. Luiz Gama foi um escritor, advogado e abolicionista do século XIX e defendeu várias pessoas escravizadas. Ele é considerado o patrono da abolição da escravidão. Então, aqui eu tenho uma sequência lógica. Eu começo falando sobre o Luiz Gama, em seguida eu tenho aqui a utilização de recurso para não repetição de ideia, eu digo que ele é o patrono da abolição da escravidão no Brasil, então eu tenho uma sequência lógica. Mas olha o que acontece no exemplo seguinte. Luiz Gama foi um escritor, advogado e abolicionista do século XIX. E defendeu várias pessoas escravizadas. Então, aqui está perfeito, eu não tenho nenhum problema. O problema vem a seguir. Quando Santos Dumont contornou a Torre Eiffel, em 1901, todos ficaram impressionados. Observa aqui que eu não tenho uma continuidade de ideias, eu tenho, na verdade, 2 ideias que não se conectam entre si. Eu não tenho também uma progressão temática, eu tenho uma interrupção abrupta de ideias, tá certo? E aí, o que a gente pode resumir? Como nós podemos utilizar isso ao nosso favor? A primeira dica é que você leia sempre a sua construção textual. Vou produzir um texto? O que eu preciso saber para produzir um bom texto? Eu primeiro preciso compreender que gênero textual é aquele. Quais as características desse gênero textual? Eu vou falar sobre quais pontos. Se eu citar o ponto seguinte, que não tem nada a ver com o meu assunto do meu texto, eu estarei sendo coerente? Então, essas reflexões e ponderações são necessárias aí para que você produza um bom texto. Olha só o que eu tenho aí. A coerência textual é fundamental para garantir que um texto seja compreensível e transmita suas ideias de forma lógica e estruturada. Sem coerência, um texto pode se tornar confuso, dificultando a comunicação da mensagem ao leitor. Sem coerência, mesmo um texto bem escrito pode perder seu impacto, tornando-se desorganizado e difícil de interpretar. E aí, ficou claro para você o que é coerência textual? A nossa aula fica por aqui, a parte do conteúdo. Em seguida, eu tenho atividade. Me acompanha. Pessoal, agora vamos à resolução da nossa atividade sobre coerência textual. Acompanha comigo aí na tela. Vamos lá. A minha primeira atividade tem o seguinte comando. Indique a frase em que não há quebra de coerência. Então, vamos às nossas alternativas e identificar a que não temos aí um problema de coerência textual, tá?
O preço da gasolina está em constante aumento. Perfeito. Por isso, a venda de carro disparou. Se o meu preço da gasolina está em constante aumento, a lógica seria que a venda de carro reduzisse e não aumentasse. Então, aqui eu não tenho uma relação lógica entre essas duas partes do meu texto. Letra B. Fui à feira comprar frutas. Perfeito. Portanto, não encontrei laranjas nem maçãs. Esse portanto aqui, ele não está sendo utilizado de forma adequada. Na verdade, ele não se adequa a essa situação. Porque se eu fui comprar frutas, não é que necessariamente eu tenha que ter encontrado laranjas e maçãs. Eu poderia substituir esse portanto aqui por mais, né? Então, aqui eu não tenho uma coerência. Letra C. Devido ao constante aumento no preço da gasolina, perfeito, a preferência de brasileiros por carro tem aumentado. Bom, se novamente eu tenho um aumento no preço da gasolina, o correto é que eu tenha aí uma redução da preferência dos brasileiros por carro, assim como na alternativa A. Então, essa aqui também está incorreta. Letra D, não fomos campeões, então tem uma negativa, portanto, fizemos o melhor jogo. Observa que novamente eu tenho o uso do portanto aí, só que ele está sendo utilizado de forma que não corresponde a uma coerência lógica. Se nós não fomos os campeões, não significa que a gente fez o melhor jogo. Nós fizemos o melhor que pudemos. Nesse sentido, então aqui eu tenho uma questão aqui de incoerência textual, de incoerência, perdão, eita que a dicção da professora hoje está excelente, de incoerência textual mesmo. E vamos à nossa única alternativa, última, que é a que resta aqui, é a nossa correta, e observa por quê, diz assim. Devido ao constante aumento no preço da gasolina, as pessoas têm usado mais os transportes públicos. Então, observa que eu tenho uma relação muito acertada, uma relação lógica entre a primeira parte aqui da minha construção textual e a minha segunda parte. Agora, vamos observar a atividade 2, que também é sobre coerência textual. E aí, a pergunta é a seguinte, é incorreto afirmar que a coerência é uma conformidade entre fatos ou ideias? Então, eu tenho aqui uma conformidade entre fatos ou ideia, própria daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentido do texto e a articulação das ideias, essa aqui está perfeita, levando em consideração que esse processo de construção textual leva em consideração ainda a articulação de ideias. Letra B. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é responsável pela constituição dos significados do texto. Mas, professora, essa questão está bem complexa em relação ao que nós estudamos, não está? É que quando nós falamos de coerência textual, pessoal, é importante que a gente leve em consideração não só aquele que constrói o texto, mas também aquele que recebe, que faz a interpretação textual. Imagina só se eu tenho uma pessoa que ela não tem conhecimento de como a língua se organiza, ou que se ela tem um conhecimento, é um conhecimento um pouco reduzido, ela faz uma leitura ali sem levar em consideração a pontuação. E aí o que vai acontecer? Com certeza nós teremos alguma incoerência ou uma interpretação equivocada daquilo que necessariamente o meu texto propõe. Mas isso tem a ver com a recepção do meu texto, tem a ver com o meu leitor, mas não com a construção em si dele. Então vamos lá para a próxima alternativa. Letra C. A coerência é imaterial e não está na superfície textual.
perfeito, porque ela não está na superfície, mas sim na organização estrutural interna do meu texto. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, um mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. Perfeito, tá? Isso é levando em consideração, como já mencionado, ao meu leitor. Letra D. A não contradição, que muito nós tratamos lá na primeira parte da nossa aula. A não tautologia. Eita, professora, uma palavra nova. O que é isso? É a não repetição, a não redundância. Isso é muito importante para a construção de um texto de qualidade, tá? Então, seguindo aí. E o princípio da relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. Perfeito, são elementos básicos. E a letra E, novamente, a minha última alternativa, é a minha acertada. A coerência textual dispensa o uso adequado dos conectivos. Lembra que nós falamos de conectivos? Então, se eu quero fazer um texto que tenha sentido do início ao fim, para que haja uma coerência textual, eu preciso ter o mínimo conhecimento de uso de conectivo. Elementos que apenas colaboram para a estruturação do texto, sem apresentar relação direta com a semântica textual. Então, resposta correta, letra E. E aqui nós finalizamos a nossa aula sobre coerência textual. Eu espero que, para além de um bom leitor, você, com essas dicas, se torne um excelente escritor. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau!